11 horas e 31 minutos no horário de Brasília, canal do Boi News, sexta-feira, 9 de julho. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. Empresários de Mato Grosso arremataram em leilão realizado pelo Ministério da Infraestrutura ontem na Bolsa de Valores de São Paulo um trecho de rodovia que liga Mato Grosso até a hidrovia do Tapajós. O início da concessão será em Sinop, norte do estado. De lá, Valdir Pacheco traz as informações. Olá, Pacheco. Olá, Zaidan, bom dia a todos. Zaidan, essa foi uma boa notícia para o setor produtivo de Mato Grosso. Ontem, quinta-feira, dia 8, saiu o resultado do leilão da BR-163 no trecho de 1.000 quilômetros da rodovia que liga o estado aos portos fluviais em Itaituba, no estado do Pará. A vencedora foi a concessionária Via Brasil, formada por um grupo de empresas mato-grossenses. 10 anos é o prazo de concessão para o grupo empresarial, podendo ser prorrogado por mais 2 anos e prevê investimentos na ordem de quase 2 bilhões de reais. Para ser mais preciso, foram 1,87 bilhão, com um custo operacional de aproximadamente 1,2 bilhão de reais. A BR-163 é o principal corredor de escoamento de grãos de Mato Grosso. Esta rodovia foi concluída sua pavimentação em 2019 pelo governo federal até Miritituba, no Pará. A partir daí, a carga que veio pela estrada passa a ser transportada pela hidrovia do Rio Tapajós, Amazonas e assim o Atlântico. Zaidan. Obrigado, boa notícia, Pacheco. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná identificou nesta semana 6 casos de raiva em bovinos e caprinos no norte do estado. De Londrina, as informações de Mauro Andrade. Bom dia, Mauro. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. Os casos de raiva bovina e caprina foram identificados nas cidades de Londrina, Marilândia do Sul e Tamarana. Desde o início do ano, a ADAPAR já registrou 56 casos de raiva bovinas no Paraná e a Secretaria Estadual da Saúde registrou 33 casos de morcegos contaminados. A recomendação da ADAPAR é que todo o rebanho do norte do Paraná seja vacinado e receba nova imunização em 60 dias. E as pessoas que tiveram contato com os animais contaminados devem procurar uma unidade de saúde. Vale lembrar que a raiva bovina é transmitida pelo morcego hematófago e os animais contaminados acabam morrendo. Por isso, a importância de atender às recomendações da ADAPAR para o controle da doença. Zaidan, retorno com você. Mauro, confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom dia, Renata Ferreira. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. Depois de dias muito secos, os produtores da região sul já têm previsão de retorno das chuvas, viu? E isso por conta de um sistema aí de baixa pressão vindo do Paraguai que vai dar origem a uma frente fria e espalhar chuvas por toda a região sulista, viu? A partir do dia 15, a previsão é de que os acumulados cheguem nos 3 estados. Mas entre o noroeste gaúcho e o oeste catarinense, a chuva vai ser ainda mais intensa. Depois da passagem dessa frente fria, uma forte massa de ar polar deve avançar novamente sobre a região, com chance aí para episódios de geada em alguns pontos aí de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Para hoje, a previsão é de tempo firme em quase todo o país, com baixa umidade relativa do ar e grande amplitude térmica, ou seja, manhãs muito frias, tardes bem quentes. Pelo centro-norte do país, a situação é diferente. Algumas áreas ainda registram chuva, como é o caso do litoral entre o Rio Grande do Norte e também Ceará, que pode receber pancadas fortes hoje, viu? Entre o litoral pernambucano até o litoral norte aí da Bahia, a chuva deve ser bem mais isolada e com baixa intensidade. Altos acumulados podem ser vistos hoje também no extremo norte do Amazonas, Roraima e também Amapá. Durante o fim de semana, o tempo segue instável por essas áreas e os únicos estados que não devem receber nenhuma chuva são Tocantins e também Rondônia. Zaidan, é isso. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes do tempo. É com você aí.
Obrigado, Renata. As exportações brasileiras de carne suína acumularam alta de 17,4% no primeiro semestre deste ano, na comparação ao mesmo período do ano passado, informou ontem a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne cadeias da avicultura e da suinocultura do país. Com o aumento, o volume passou para cerca de 563 mil toneladas. De acordo com a entidade, a receita nos primeiros 6 meses do ano somou 1 bilhão e 350 milhões de dólares, com alta de 25% na mesma comparação. Para a associação, o retorno da atividade econômica em várias regiões do mundo contribuiu para o aumento das vendas internacionais. A entidade destaca que a menor oferta em países concorrentes como os Estados Unidos tem levado o Brasil a aumentar a sua participação no comércio global de carne suína, cenário que deve predominar em 2021. E o Brasil conseguiu compensar com outros mercados o volume de carne de frango que o país não exportou para a Arábia Saudita devido ao embargo anunciado em maio. Ao vivo, as informações de José Cunha. Bom dia, Zé. Olá, Zaidan, bom dia para você e bom dia a todos que acompanham ao CB News. Pois é, Zaidan, de acordo com o CPEA, que compilou dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, o aumento do Ministério da Economia, o aumento nas exportações de frango para outros importantes destinos, como Japão e China, compensou a redução dos embarques da Arábia Saudita e sustentaram os volumes totais escoados pelo Brasil. Conforme o levantamento, em junho, as exportações de carne de frango ao país árabe caíram 51%, somando apenas 23.200 toneladas, a menor quantidade desde junho de 2018. Na contramão, os envios da proteína brasileira à China e ao Japão cresceram 2,6% e 12,5%, somando 93 mil toneladas. No total, foram mais de 397 mil toneladas de carne de frango exportadas do Brasil, pelo Brasil, no mês de junho. Zaidan. Obrigado, Zé. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados cria um regime tributário especial para incentivar a construção de silos para a estocagem de produtos agropecuários. A medida suspende por 5 anos a cobrança de impostos federais. A ideia do regime especial tributário dos silos, o Resilos, é suspender a incidência de IPI, Imposto de Importação, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, COFINS e PIS/PASEP, a partir de janeiro do ano que vem. A busca por recursos para financiar a expansão de armazéns é prioridade para o setor, devido ao déficit, e teve no Plano Safra 21-22, divulgado recentemente, aporte de 4 bilhões 120 milhões de reais, com juro de 5,5% a 7% ao ano. Com geada prejudicando o milho, a demanda por trigo pode crescer. Kylie Rodrigues. Atingiram diferentes regiões do Brasil, prejudicaram lavouras de trigo já implantadas e especialmente as áreas de milho de segunda safra. Pesquisadores do CPEA ressaltam que, no caso do milho, o semeio e o desenvolvimento de algumas lavouras, especialmente as do Paraná e de Santa Catarina, já tinham sido afetados por chuvas abaixo do necessário. Contexto que deve diminuir a produção. Como a pecuária demanda trigo como substituto do milho, esse cenário tende a aquecer a demanda pelo trigo. Levantamento do CPEA mostra que os preços do trigo já reagiram nos últimos dias, principalmente os pagos aos produtores. A contratação de crédito na safra 2020-21, que terminou em 30 de junho, cresceu 27%, em relação à temporada anterior, para 271 bilhões de reais, informou o Ministério da Agricultura nesta semana. Ao vivo, as informações de Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius.
Oi, Zaidan, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o canal do Boi News. Bom, o destaque das contratações da safra 2021 foi para os investimentos que superaram em 34% a programação de recursos e alcançaram 76,2 bilhões. Já no PRONAF, que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, houve uma alta aí de 10% em relação à safra passada, o que totalizou 14 bilhões e meio, com as contratações pelos pequenos produtores superando inclusive os recursos disponíveis. O crédito para custeio, por sua vez, avançou em cerca de 27%, com forte demanda para investimento nas propriedades, em momento em que os preços da soja, milho e outras commodities impulsionam o setor rural. O governo federal elevou a programação de recursos para esse fim de ano no novo Plano Safra 21-22, enquanto reduziu o total que foi destinado aí ao custeio. E a gente segue falando sobre esse assunto junto com Paulo Andrei, porque o Banrisul anunciou ontem a oferta de 5,2 bilhões em crédito rural. Ele vai entrar e vai conversar com a gente falando sobre esse assunto. Paulo, é com você. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Zaidan. Na última quinta-feira, ontem, dia 8, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul, anunciou o maior plano safra da sua história nesse período de 2021 a 2022. Serão disponibilizados 5,2 bilhões em crédito, 27% a mais do que na safra anterior. Do total disponível, 4,5 bilhões serão destinados ao custeio, comercialização e industrialização, enquanto 700 milhões ficam direcionados aos investimentos. De acordo com o presidente da instituição financeira, Cláudio Coutinho, a expectativa é beneficiar cerca de 50 mil produtores rurais. Na safra de 2021 a 2022, as linhas de investimentos terão um direcionamento estratégico para práticas sustentáveis no campo, como agricultura de baixo carbono, energia fotovoltaica e biodigestores, além de irrigação, solos e armazenagem. Neste sentido, destacam-se a linha ABC e a modalidade Agroinvest e Sustentabilidade, que visam incentivar a adoção de práticas sustentáveis e energias renováveis por produtores rurais. E por hoje era isso, a gente acompanha mais detalhes ao longo dos próximos dias. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo André. Obrigado, Paulo. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que mais de 110 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus já foram aplicadas no Brasil. O Ministério destaca que mais da metade da população vacinável já recebeu pelo menos uma dose, ou seja, mais de 80 milhões de pessoas acima de 18 anos de idade, que correspondem a cerca de 160 milhões de brasileiros. Marcelo Queiroga informou que o governo federal já distribuiu mais 143 milhões de doses de vacinas para os estados e o Distrito Federal. Segundo ele, assim será possível imunizar 100% dos grupos prioritários da campanha com pelo menos uma dose da vacina. Com essa boa notícia, terminamos o CB News de hoje. Bom final de semana. Voltaremos na segunda-feira, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Você tem agora a companhia da equipe da Matsuda. Bom programa!